E para você que está no nosso podcast aqui da Hot Mix, hotmix.araraquara, sempre acompanhando em todas as redes sociais, e às vezes o Carlinhos aparece aqui nos estúdios sempre para falar com uma grande celebridade. E essa daqui dispensa comentários, porque é brasileiro, faz rock and roll. Tô falando do Tico Santa Cruz, banda Detonautas a partir de agora. Tico, bem-vindo aqui na Hot Mix, nosso canal. Obrigado, Carlinhos. Obrigado a galera da Hot Mix. Estamos aí junto com vocês para poder falar um pouco aí sobre essa nova fase do Detonautas. Você sabe que há pouco tempo atrás você estava aqui ao lado de Araraquara, né? A gente volta e meia tá aí por perto, né, na região. A gente tem feito bastante essa região do interior de São Paulo. E há 2 anos atrás estivemos comemorando 2 anos da Rádio Hot Mix, a Rádio Jovem de Araraquara, também em Araraquara. Sim, estivemos aí na rádio, inclusive, né? Lembra que a gente passou por dentro aí pela rádio, fizemos uma visita. Sim, foi como Muzola no Pop Mix, eu acompanhei tudo de casa. Quer dizer, você já é da família Hot e mais uma vez a gente agradece uns minutos aqui da tua atenção, inclusive para fazer um convite. Agora, Tico, vamos falar da música nova. Quando eu ouvi e depois que eu vi o clipe, Potinho de Veneno, que inclusive, parabéns, a música é fantástica, ela traz elementos diferentes até no teu trabalho ao longo da sua carreira. Bom, aí você oferece um potinho de veneno para uma garota. A princípio eu falo, se tomar um potinho de veneno a pessoa pode padecer, né? Mas não era essa a intenção da letra dessa música, até onde entendi. Todo mundo tem um pouco desse veneno, que seria legal tomar esse veneno e sentir o gosto do próprio veneno. É mais ou menos isso, Tico? Estamos falando da música nova Potinho de Veneno. É isso. Na verdade, assim, quando a gente, de alguma maneira, a gente vive essas experiências, né, de relação e de relacionamento, e muitas vezes a gente embarca em relações que são tóxicas, né, tanto da nossa parte quanto da parte da outra pessoa que está se relacionando. E muitas vezes essa relação tóxica, ela acaba sendo naturalizada, né, de alguma maneira, porque as pessoas se anulam dentro da relação. E aí, quando se anulam, acabam perdendo a própria identidade, acabam perdendo a própria intimidade consigo mesmo, no sentido de entender o que faz bem e o que faz mal. Né? Então, o veneno, né, nesse caso, é exatamente aquilo que na outra pessoa não funciona bem, né, que a outra pessoa sabe que não funciona bem, mas que ela continua usando como recurso dentro de um relacionamento, e que chega uma hora que vai para esse lugar do eu desisto, né? Então é melhor você sumir, que eu quero andar sozinho, eu prefiro andar sozinho. E aí eu só queria te entregar um pouquinho desse seu veneno. Na verdade é uma fantasia mental, digamos assim, de alguém que cansou de uma relação e que queria que a outra pessoa entendesse, né, o que de mal ela tanto fez para que ela pudesse refletir e, de repente, adotar uma nova postura. No caso da nossa música, e da coisa toda que a gente fez lúdica, a personagem pensa numa vingança, né, chega a cogitar uma vingança, mas no final desiste e fala que, para sorte de você, que eu não quero me vingar. Ou seja, opta pela paz interior, prefere entrar na paz interior do que ficar atrás de mais confusão. Ô Tico, e desde que o mundo é mundo, a gente sempre fala assim numa relação, quando briga, eu queria que você sentisse o gosto do seu próprio veneno. E a música chegou para trazer isso, né? A gente, de certa forma, é curioso que, assim, se você pegar hoje um casal que brigou, que saiu, que se separou na relação, e você mostrar essa música em separado para os dois, sem eles saberem que um tá ouvindo e que o outro tá ouvindo, provavelmente os dois vão falar que a música foi feita para elas, assim, no sentido de, essa música me representa. No sentido de, eu sou essa personagem que tô cansado de ser, de alguma maneira, hostilizado, ou maltratado, ou tô numa relação que não tá legal, e gostaria de me vingar, ou gostaria que o outro tomasse um pouco do próprio veneno. É porque normalmente os sistemas que tem de relação, eles não entendem que eles são retroalimentativos, né? Digamos assim, um alimenta o outro. E aí quando acaba, os dois ficam com a sensação de que o vilão é o outro, né? Ninguém faz uma autoanálise para saber o que de fato prejudicou e o que de fato poderia ser feito diferente. Então, com certeza, um dos fatores que faz com que a música chame a atenção
é porque ela serve para qualquer pessoa que viveu uma experiência como essa. Agora preciso te perguntar, como foi trabalhar nesse videoclipe com a cantora Rihanna? Ah, Você vai bugar, né? Porque, pô, a mina é a cara da Rihanna. E detalhe, é uma Rihanna Kill Bill. Porque no final ela aparece com uma espada lá. Cara, é demais. Eu queria que você falasse desse clipe que tem aí um pouco daquele roteiro de Quentin Tarantino. Cara, que viagem que esse clipe, hein? Demais. Parabéns. a gente, agora que você falou, de fato eu tô me lembrando aqui, de fato ela lembra, assim, um pouco a Rihanna, né? É, a gente, na verdade, a gente não teve nenhuma. A gente não teve nenhuma. Não escolhemos, não fizemos nenhuma intervenção na escolha dos personagens, né? A gente só participou também como personagens secundários da história. O que nós demos foi referências. E aí você pegou uma delas, que é o Kill Bill, né? Mas tem referências ali do Planeta Terror também. Sim. Tem referências de outros filmes desses diretores que nós gostamos, todos nós gostamos. Ali, né, tem Robert Rodrigues, tem o Quentin Tarantino, tem o Rob Zombie, enfim, essa coisa desse terror que seria um terror irônico, um terror sarcástico, que não é o terror que a gente está acostumado a ver de dar medo, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem ali embutida que é divertida e ao mesmo tempo é aterrorizante, né? Por outro lado. Então foi uma estética que a gente foi buscar propositalmente porque a música tem essa característica também. Quando a gente pega essas trilhas sonoras desse tipo de filme, tem músicas que remetem a essa música, né? Então eu acho que a gente foi assertivo no sentido de conseguir trazer para dentro do nosso universo o cinema também. Demais. Agora vamos falar um pouco da produção da música, né? Lendo até o roteiro e ouvindo a música, a gente tem aqueles elementos que eu falo um pouco da batida eletrônica, mas que até fala como o tecnobrega, que não remete, mas lembra um pouco, só que é uma guitarra suave. Eu acho que é algo diferente que você faz na tua carreira, não é? Sem dúvida, é um trabalho diferente, não só essa música, mas todas as que virão. A gente tem sim a referência do Tecnobrega na batida, foi uma referência que eu fui buscar, porque eu acho que quando a gente está construindo um conceito, a gente pega elementos de vários lugares, então tem Tecnobrega, tem Surf Music, tem um pouco do indie rock também, de bandas e artistas que não são talvez assim tão famosos no mainstream, Sim. mas que tem um trabalho consistente dentro dentro do rock, né, do indie rock. E o Detonautas, obviamente, trouxe para a linguagem brasileira, que eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem claro, que esse álbum é um álbum de rock brasileiro. A gente está falando da música brasileira, do espírito brasileiro, do universo brasileiro, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então a sonoridade ela tem essas características e ela vai mesclar aí dentro do disco com as outras faixas, vai passar por cenários que eu acho muito difícil que as pessoas estejam prevendo o que nós vamos fazer, porque nem a gente mesmo se deu conta disso enquanto executava, e no final, quando a gente foi ouvir o disco, a gente percebeu, a gente fez um disco diferente de tudo que a gente já tinha feito anteriormente. O que você acha, Tico, ao longo de uma carreira, você acha que o músico, né, as bandas, querem arriscar novas coisas? Eu falo como o próprio Paulo Ricardo, Samuel Rosa, a gente vê caras que veio com um pouco diferente, como você, quando começou, pelo menos no mainstream 2002, como Outro Lugar, Quando o Sol Se For, né? Era muita música pancada mesmo. Aí vai mudando. Eu vi que teu penúltimo trabalho, que eu acho que alguns singles que você fez do De Versões, bem legal por sinal, teve a participação do Gustavo Mioto num clássico do Leandro Leonardo. O que é experimentar coisas novas? Eu acho que é não se limitar, né? Eu acho que se a gente tem a oportunidade de manter a nossa identidade, respeitando a nossa essência, e ao mesmo tempo tentando, obviamente, descobrir novos horizontes, eu acho que isso traz a oportunidade, mesmo que você erre em algum lugar, Sim. você está tentando, né? Então eu acho que para você sair do lugar, você precisa dar um passo, você precisa tentar, às vezes você vai cair, às vezes você vai ter que levantar, mas eu acho que isso é um exercício, falando artisticamente, até para a vida de modo em geral, que faz muito bem, né? Você parar num lugar de conforto, às vezes ele pode te dar a sensação de que você está seguro, mas ao mesmo tempo você está
estagnado, você não está criando mais nada novo, não está mais usufruindo do recurso que você tem, do conhecimento que você adquiriu ao longo da maturidade, das possibilidades que você tem da tecnologia, das parcerias que podem surgir. Então, é óbvio que muitas vezes pode ser mais confortável ficar parado no mesmo lugar, reaproveitando a própria música, porque o Detonautas é uma banda que já tem muito sucesso. A gente poderia estar nesse lugar de... já fizemos todos os sucessos aí, o suficiente para poder fazer um show de 1h40 e todo mundo cantar as músicas do início até o fim. Mas eu acho que na nossa natureza não tem essa característica. A gente é uma banda que já fez parcerias com Alcione, com Lucas Luco, com Gustavo Mioto, com a Cone Criou Diretoria, com o Detentos do Rap, com Gabriel Pensador. Então a gente já circulou por vários lugares, por vários ambientes, vários cenários diferentes, que eu acho que no final das contas acaba até nos inspirando, né, para que quando a gente venha fazer alguma coisa diferente como nós estamos fazendo agora, a gente já tenha tido alguma experiência relevante para poder ter elementos para poder trabalhar. Apresente para nós, atrás de você, é um gatinho? Tá se mexendo aqui que eu tô olhando? Do outro É lado. a minha gatinha. Eu vi se mexendo algo preto. Como chama a gatinha? Coraline. Do filme, hein? Demais. Do desenho, animação, né? Coraline. É, demais. Ô, Tico, legal ouvir isso, cara, porque que você falou, não sai dessa... Acaba saindo da zona de conforto, porque já tem mais de 20 anos, né? 27 anos Detonautas, poderia manter. Aliás, o projeto que você rodou, o Brasil, inclusive a Europa, o acústico, ficou 2, 3 anos rodando com acústico? Eu acho que... Caiu aí, Tico. Pera aí. Voltou? Desculpa, entrou uma Voltou. ligação aqui, cara. Ah, não, ok. Conseguiu ouvir a minha pergunta? Só o final que eu não ouvi. Então eu falei, vamos voltar. Você falou de sair um pouco da zona de conforto, tem repertório aí de 27 anos, mas o acústico te levou, inclusive, para a Europa. Ficou uns 2, 3 anos rodando com o acústico, né? Não, a gente lançou o acústico em 23, né? 23. E dali 23 e 24 e agora 25, a gente fez shows bem pontuais, assim, foi uma turnê muito vitoriosa, que todos os lugares onde a gente fez esgotaram os ingressos, a gente teve excelentes públicos. Não chegamos a levar o acústico para a Europa, né? Para a Europa a gente foi com um show elétrico, Tá. um show que é com a turnê que a gente está fazendo atualmente, que só vai mudar quando lançar o disco. Então, a experiência do acústico foi muito importante para reorganizar a base de fãs do Detonautas, que estava um pouco dispersa, digamos assim, porque a gente não tinha lançado nenhum disco que tivesse tido alguma grande relevância do ponto de vista da estrutura dessa base de fãs. E quando a gente lançou o acústico, a gente reagrupou porque esse acústico já tinha tido uma edição em 2010, mas ele não veio para a estrada. Então as pessoas tinham essa experiência de ouvir no streaming o acústico, mas não tinham visto ao vivo, né? Então foi muito importante para o Detonautas o acústico, porque ele reagrupou e fortaleceu, eu diria que reposicionou o Detonautas de novo no mercado, a marca, e aí eu tô falando da parte mesmo de business, assim, né? Sim, sim. De modo geral, assim, comercialmente falando, do ponto de vista de bilheteria, que era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade de conseguir fazer. Às vezes a gente ia para as casas, mas não conseguia dar um sold out, não conseguia colocar um público grande. Precisava sempre ter que estar num festival, num show gratuito, num lugar depois do acústico ali, depois da pandemia, né? Quando Sim. o acústico entra, o Detonautas reagrupa, reorganiza e aí se torna realmente uma banda que aí eu acho que hoje a gente pode dizer que a gente está posicionado no topo entre as bandas de rock nacional. Ô, Tiqui, também tem o lance de reciclar um novo público, né? Os jovens que não conheciam o Detonautas, falando da molecada de 12, 15 até 18 anos, e acaba mostrando a continuidade do Detonautas. Você pega bandas do passado, algumas foram para carreira solo, os vocalistas, e o Detonautas de quando começou até hoje, e agora, inclusive, com o novo álbum, para mostrar para essa geração nova, né? Banda bacana, fazendo música e trazendo coisa legal, né? Sim, eu acho que, assim, a história de cada banda, de cada artista, de cada um que escolhe fazer uma carreira solo, ou mesmo sentar sobre o próprio repertório vitorioso e conseguir aproveitar dele
de forma saudável, de maneira que a pessoa está satisfeita, está feliz, tá tudo certo. Eu acho que os artistas que constroem esse legado, eles têm esse direito também, né, de olhar para alguma coisa e falar, olha, isso aqui eu quero fazer sozinho, ó, daqui para frente, ou isso aqui eu quero fazer uma versão como nós fizemos de um acústico, etc. Não é fácil você sair. E aí eu não estou falando de gravar um disco, eu estou falando de você conseguir fazer essa movimentação para conseguir fazer alguma coisa que não está tão óbvio no teu repertório, tão óbvio na tua rotina. É mais ou menos como se você, digamos que eu seja um professor de matemática e resolva fazer psicologia. Tipo Sim. assim, eu vou precisar sair da zona de conforto dos números que eu conheço e vou precisar entrar no universo existencial do ser humano para poder aprender um novo conhecimento e desenvolver isso. Então, muitas vezes, os professores particulares ou os professores de escola, de faculdade, vão falar: não, eu prefiro ficar aqui, porque como professor de matemática eu já sei tudo que eu tenho que fazer, estou ganhando minha grana, estou pagando minhas contas e está tudo ok. Mas vão ter pessoas que vão se aventurar, né? E vão falar: não, peraí, eu quero ter um conhecimento novo, eu quero aumentar o meu espectro de conhecimento com outras pessoas, etc. E vou fazer esse movimento. Esse movimento não é um movimento fácil. É um movimento que vai exigir de você atenção, tempo, comprometimento, estudo, experiências, nem sempre boas. Às vezes não vai dar certo aqui, Sim. não vai dar certo ali. Mas eu acho que é importante. Na natureza do Detonautas existe isso. Se você for pegar todos os discos do Detonautas, você vai ver que a gente transita muito bem por vários lugares. Eu acho que algumas bandas conseguem fazer isso muito bem. Vou te dar um exemplo. O Titãs é uma banda que consegue transitar bem. Você vai ver músicas do Titãs bem pesadas e vai ouvir um reggae, e vai ouvir uma balada. É. O Charlie Brown é uma banda que fazia isso muito bem. Você escuta o Charlie Brown em vários lugares, do rap ao reggae, ao ska, ao hardcore, e conseguia se comunicar muito bem. E vou dar um exemplo de bandas que talvez não ousem tanto nesse lugar de sair do segmento, mas que fazem muito bem. O CPM 22, por exemplo, é uma banda que se propõe ser uma banda de hardcore, e dentro do hardcore é uma das melhores bandas do Brasil, faz muito bem o trabalho que se propõe, lança disco novo com essa pegada, com a sua identidade, etc. Então eu acho que cada artista tem uma forma de ver o seu próprio trabalho. No caso do Detonautas, a gente gosta de arriscar. Legal, não, demais. E tem mostrado aí os trabalhos incríveis, né? Desde o acústico, o de versões também. Você fez Gustavo Mioto, fez do Frejá, uns e outros, né, cara? Carta aos Missionários, música top, né? Fizemos uns e outros e Chico Science, né? Chico Sainz também. Demais. Ô Tico, obrigado mais uma vez para falar um pouco aí desse trabalho, né? Do novo trabalho, do que aconteceu. Mas queremos saber, um pouco de polêmica. E o Tico Santa Cruz na Fazenda 2025, como seria? Essa aí não, isso aí é totalmente impensável, na verdade, porque quando eu fui para Qual lá, foi o ano que você foi para lá? eu fui em 2010. 2010, rapaz, 15 anos. Eu confesso que eu gosto de reality shows, eu assisti, né, muito nos últimos anos. Esse da Fazenda aí, por exemplo, que quando passa para mim, passa por alguma coisa no Instagram ou alguma coisa no TikTok, enfim, na própria rede social, me assusta um pouco a quantidade de expulsões, né? Sim. A quantidade de desrespeito, como as pessoas perderam o pudor. E olha que eu sou uma pessoa que tive um conflito lá dentro, né? Que já não foi uma coisa muito bacana, mas não chegando a vias de fato e não chegando ao nível de violência, né? Que as pessoas estão se submetendo dentro de um reality. Eu acho que talvez a maneira como as pessoas estão enxergando um reality show hoje em dia, o comportamento ali dentro, né, a forma de chamar atenção, tenha transcendido de um lugar que a gente sabe que tem conflito, tem confronto e tal, mas passou para um lugar de falta de bom senso total. Assim, o pouco que eu vi de reality aí, dessas expulsões que tiveram, das conflitos, das confusões, eu achei, e vindo de mim, né, que foi uma pessoa que, pô, tive que trabalhar terapia pra caramba para sair desse lugar da agressividade. Mas eu achei extremamente agressivo, uma coisa bastante desproporcional num lugar de entretenimento, né?
É verdade, mas foi uma lembrança que eu tive, porque eu acompanhei na época, né, o Tico Santa Cruz na Fazenda. Mas vimos para falar de música, mais uma vez quero agradecer. Ô Tico, o álbum é 2026, o álbum completo, né? É isso, 2026, a partir de fevereiro a gente lança mais um single e depois em março a gente lança o álbum inteiro. Em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, Detonautas, só procurar Detonauta Rock Clube ainda, né? Detonautas. Detonautas, muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui, inclusive, nosso amigo, o Genésio Carvalho, que proporcionou esse contato, né, do Tico com a Hot Mix. Genésio, aquele abraço pra você, meu amigo. E, Tico, bom final de ano pra você, cara, sucesso em 2026 e sempre, né, cara? Você é um cara sempre nota 10. Quando tiver aqui perto, vem nos estúdios da Hot ao vivo, combinado? Obrigado pelo espaço. Finalzinho de ano, que seja um bom final de ano e um ano excelente aí de 2026 para todos nós. Só faz meu slogan na TV, Hot Mix, você sente a diferença pra finalizar, Tico. É isso aí, Hot Mix, você sente a diferença. Um abraço, Tico, obrigado, cara. Valeu!